A gente abre o ITN de hoje falando sobre o caso da professora Honorina, encontrada morta dentro de um açude em Cuité, no Curimataú do Estado, em novembro do ano passado. A Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva hoje de manhã para esclarecer todos os detalhes sobre este caso que chocou a Paraíba. Vamos. Para a polícia não resta mais dúvidas. O filho de Honorina Oliveira Costa, um adolescente de 17 anos, e a namorada dele, de 18 anos, são os culpados pela morte da professora, que ocorreu em novembro de 2022 em Cuité, no Curimataú paraibano. Eles confessaram o crime. O companheiro de Honorina, o policial militar Antônio Abrantes, havia sido preso suspeito de participação na morte da professora. Mas, segundo a Polícia Civil, ele foi solto após a confissão do filho e da namorada. Os esclarecimentos sobre o desfecho desse caso foram apresentados pela Polícia Civil nesta quinta-feira, durante uma entrevista coletiva. O filho da vítima e sua namorada são os autores confessos desse bárbaro crime, né? Após a prisão do companheiro da vítima, as investigações deram continuidade. Então, a partir da quebra de sigilo do telefone do adolescente, filho da vítima, identificamos que ele percorreu todo o trajeto por onde o veículo da vítima foi identificado em imagens de câmeras de segurança da cidade. Incriminar o pai. Na ocasião que houve a representação pela prisão do companheiro da vítima, o adolescente teria prestado declarações dizendo que na noite do crime, a mãe saiu de casa informando a ele que iria encontrar o companheiro e estaria disposta a terminar o relacionamento, pois não aguentava mais viver aquela vida com o marido, com o companheiro. Então, o adolescente prestou essas declarações, motivando a representação pela prisão do pai. Motivação. O adolescente afirma que em meados de 2018 e 2019 já tinha esse pensamento de praticar o crime contra a mãe, informando apenas que nutria esse ódio. Há cerca de 2 meses antes do desaparecimento da vítima, ele comentou tal fato com a namorada, que decidiu auxiliá-lo nessa empreitada criminosa. Como o crime aconteceu? Eles encontraram a vítima sentada em seu quarto, trabalhando no computador. Ana Beatriz entra no quarto e, com o instrumento que foi uma corda, ela joga a corda na intenção de estrangular a vítima, forçando a corda, com a intenção de estrangular a vítima, a professora. Houve uma reação por parte da vítima e teve início uma luta corporal entre as duas. O adolescente está fora do quarto e entra no interior do quarto, percebendo que a mãe teria reagido àquela situação e aplica o golpe conhecido por mata-leão. Ele mesmo informa que teria feito jiu-jitsu e aprendeu tal golpe, aplica o golpe na mãe, levando-a ao chão. Nesse momento, a namorada senta sobre as pernas da vítima e passa a segurá-la enquanto o filho aplica o golpe, levando-a à morte. Em seguida, o que é que eles fazem? A ideia era parecer que a vítima teria ido embora de casa, teria abandonado a família. Ele prepara uma bolsa de viagem, lá coloca pertences da vítima, objetos pessoais, roupas, e 2 bolsas de braço com documentos da vítima. Coloca essa mala no interior do veículo da vítima, que está estacionado na garagem da casa. Em seguida, ele e a namorada colocam o corpo no porta-malas do veículo e a namorada assume o volante. Ele passa a auxiliar ela a tirar o veículo da residência, temos imagens. Ocultação do corpo. Eles levam o corpo até a margem do açude, amarram as mãos e os pés às pedras
entram na água, né, do açude. Nesse momento, por ordem do filho, a namorada desfere uma facada no abdômen da vítima e jogam o corpo e ficam aguardando o corpo afundar. As penas para os criminosos. Ele, adolescente de 17 anos, né, vai responder por ato fracional, né, semelhante a crime de homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. A namorada, que tem 18 anos, além desses dois crimes, do homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores também. Complexidade das investigações. A ideia inicial é a morte dela provocada pela facada. E por isso foram requisitadas várias perícias. Nós fizemos perícia na casa, nos veículos, né? Foi aplicado luminol no período noturno para encontrarmos o mínimo rastro de sangue que pudesse aparecer. Foi feita uma recognição visuográfica do local onde a vítima foi vista pela última vez. Os investigadores foram muito competentes nesse sentido. Eles fizeram uma análise de dentro e ao redor da casa. Ele foi ouvido várias vezes e aí começaram algumas inconsistências, algumas contradições e que foi levando ele a ser também um suspeito do fato criminoso. E aí desconstruindo aquela percepção de suspeição inicial em relação ao pai dele e o companheiro da vítima. Dá uma angústia, né, a gente pensar que, segundo a polícia, um jovem de 17 anos vinha tramando a morte da mãe há cerca de 5 anos. E não só tramou, como executou o crime. Impossível a gente não parar para pensar nos rumos que esse mundo da gente está tomando. Exatamente. E cabe a nós torcer para que o ex-marido de Honorina, que chegou a ser preso suspeito desse crime, consiga retomar a vida e que o restante da família da professora encontre forças para seguir adiante, apesar dessa tragédia que mais parece história de filme de terror, né?